Primeira questão. Na figura a seguir estão representados o círculo trigonométrico e a reta R. Nela observa-se que, primeiro, a equação da reta R é x igual a menos 1. Então, eles não podiam colocar aqui a reta tangente que a gente queria, né? Segundo, alfa é a amplitude do ângulo que tem por lado origem o semi-eixo positivo AX. Então, esse aqui é o lado origem do ângulo. E o lado final, segmento AP. Ok, está dizendo que alfa é esse ângulo aqui. Show. Beta é a amplitude do ângulo que tem por lado origem o semi-eixo positivo x e como lado final o segmento OK. Então, beta é a amplitude desse ângulo aqui. Agora, o ponto P pertence à reta R e sua ordenada é 5. Lembrando, ordenada é a coordenada y. Tá falando que o y do ponto é raiz 5. O ponto Q pertence ao círculo trigonométrico e sua ordenada é menos 1/3. O valor de tangente menos alfa mais cosseno beta. Eu vou começar pelo cálculo desse cosseno beta, que está muito mais fácil. Tá? Por quê? Aqui, ó. Se a ordenada desse beta é menos 1/3, se esse ponto aqui, ó, é menos 1/3, então quer dizer que o seno beta é menos 1/3. Porque o seno vai dar aqui no eixo y, certo? Então, o que a gente já sabe é que o seno beta é igual a menos 1/3. O que eu vou fazer com essa informação? Eu vou pegar a identidade trigonométrica fundamental e vou dizer para ti o seguinte, ó. Seno ao quadrado beta mais cosseno ao quadrado beta é igual a 1. Identidade trigonométrica fundamental. Tá? Para qualquer ângulo, seno quadrado mais cosseno ao quadrado é sempre igual a 1. O seno beta é menos 1/3. Então, a gente tem aí o quê? Ó? Menos 1/3 ao quadrado mais cosseno ao quadrado beta igual a 1. Show! Menos 1/3 ao quadrado vai ficar 1/9, porque eu fiz 1 ao quadrado e 3 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado beta igual a 1. Esse 1/9 somando, eu vou passar subtraindo. Então, a gente vai ter cosseno ao quadrado beta igual a 1 menos 1/9. Como é que... ó. Então, aqui, cosseno ao quadrado beta. Como é que eu vou fazer essa subtração de inteiro com fração? O denominador a gente mantém. E aí, no numerador eu vou fazer o quê? 9 vezes 1, 9. Menos 1, 8. Então, aqui a gente teria o quê? Ó? Cosseno beta. Se ele estava elevado ao quadrado, eu tenho que passar mais e menos a raiz quadrada de 8/9. Bom, a raiz do 9. Ó, cosseno beta. Então, a gente tem mais e menos. A raiz quadrada do 9 é 3. E a raiz do 8 dá um pouco mais de trabalho, né? A gente pega o 8 e decompõe em fatores primos. Divide por 2 é 4, divide por 2 é 2, divide por 2 é 1. Acabou. A gente tira um 2 ao quadrado aqui, certo? Quer dizer, a raiz quadrada do 8 é a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. Esse 2 aqui tu pode tirar da raiz. 2 raiz quadrada a 2 é a raiz do 8 aí. 2 raiz quadrada a 2. Só que mais e menos são duas possibilidades. Agora a gente tem que olhar em qual quadrante a gente está trabalhando. Aqui, ó. Esse beta, esse que a gente está calculando o cosseno dele, ele está no segundo quadrante. Então, aqui o cosseno tem que ser negativo. Tá? Então, a gente já vai aqui desconsiderar o positivo nessa questão. Aqui a gente tem, ó, cosseno beta menos 2 raiz 2 sobre 3. Bom, vou pensar agora nessa tangente menos alfa. Eu vou refazer esse desenho para cá, ó.
Então, aqui a gente vai ter esse nosso alfa. Epa, que feio. Aqui a gente vai ter esse nosso alfa, que quando a gente prolonga... Opa! Que quando a gente prolonga até essa reta aqui, vai dar lá no raiz de 5, né? Só que a gente tem que pensar o menos alfa. Então, assim, ó, o menos alfa seria essa mesma amplitude, só que para o lado negativo. Tá, peraí. Tá, aqui. Então, o menos alfa vai ser a mesma amplitude do alfa, o mesmo comprimento, o ângulo, só que para o outro lado, no sentido negativo, né? Que é isso aqui. Então, olha só, se o alfa vai chegar lá no raiz 5, então o menos alfa vai chegar até onde? Ele chegaria até o menos raiz 5. Então, ele chegaria aqui no menos raiz 5, tá? Só que o que a gente vai fazer, a gente não quer achar ele nessa reta x igual a menos 1. Se a gente quer a tangente do alfa, aliás, se a gente quer a tangente do menos alfa, a gente vai ter que pensar nessa reta aqui, que é a reta x igual a 1. Então, a gente vai pegar esse nosso alfa e vai prolongar ele nesse sentido aqui, ó. Tá? Então, como... Bom, por uma questão de semelhança, ele vai ficar exatamente aqui nessa altura de raiz de 5. Então, a tangente menos alfa, que é nesse prolongamento até a reta x igual a menos 1, é raiz quadrada 5. Tangente menos alfa é igual a raiz quadrada 5. Tá? O que a gente tem que fazer é somar os dois, né? Então, vamos dar-lhe. Tangente menos alfa mais cosseno beta. Tangente menos alfa é a raiz quadrada 5 e cosseno beta era menos 2 raiz 2 sobre 3. A gente pode aqui fazer o mínimo múltiplo comum, mas também dá para fazer com o bizu, ó. 3 vezes raiz 5 é 3 raiz 5 menos 2 raiz 2, que não tem como resolver, né? Vai ser 3 raiz 5 menos 2 raiz 2. Tá aí a nossa resposta final. Questão 2. O valor dessa expressão para A igual a π terços radiano. Olha, de repente o jeito mais legal de fazer isso é a gente dizer ó, que esse A ele é igual a π terços radiano e o π eu vou trocar por 180 graus. Então, é 180 graus dividido por 3. Portanto, esse nosso A é 60 graus. Então, vamos fazer em continhas separadas aí, ó. Seno de 10A. Seno de 10A vai ser, então, o seno de 10 vezes 60 graus, que é o seno de 600 graus. O que a gente já vai pensar? Bom, ele passa de uma volta, né? Mas o que a gente já pode fazer aí? Nem precisa se pensar em, vou dividir por 360, porque tu sabe que isso aí dá uma volta só, né? Então, se a gente subtrair uma volta aí, uma volta inteira, vai ficar 0, vai ficar 4 e vai ficar 2. Tá? É uma volta mais 240 graus. Então, esse aqui é o seno de 240 graus. Aí a gente tem que fazer redução ao primeiro quadrante. Então, vamos pensar nisso aqui, ó. Circunferência trigonométrica, não adianta, a gente tem que fazer. Aqui está o seno. Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar em qual quadrante está o 240. O 240 vai estar aqui no terceiro quadrante. Tá? Então, para a gente fazer a redução dele ao primeiro quadrante, o que a gente tem que lembrar é
pensar o quanto ele passou aqui do 180 graus. Ele passou 60 graus. Se tu faz 240 graus menos 180 graus, tu vai descobrir que o correspondente dele aqui é o 60 graus. Só que aí é aquilo, seno está no eixo vertical, esse seno aqui é negativo. Então, olha, seno 240 é menos seno 60 graus, portanto, menos raiz quadrada 3 sobre 3, tá? Isso aqui é o seno de 10A. Cosseno 7A sobre 2. Vou fazer isso aqui em verde. Ó. Cosseno 7A sobre 2, como aquele A é 60 graus, isso aqui vai ser o cosseno 7 vezes 60 graus dividido por 2. Se a gente já fizer esse 60 graus aqui dividido por 2, fica 30 graus, fica facinho, né? 7 vezes 30, isso aqui é o cosseno 210 graus. Circunferência. Seno subiu, cosseno caiu. O 210 graus vai estar em qual quadrante? O terceiro quadrante também, porque ele está entre o 180 e o 270, né? Então, o 210 graus, vou dizer que ele está mais ou menos aqui assim, ó. Então, quando a gente vai projetar ele lá no primeiro quadrante, a ideia é, quanto que ele passou aqui do 180? Ele passou 30. Então, a projeção dele no primeiro quadrante é o 30 graus. De novo, o cosseno aqui, ele está no lado negativo. Então, o cosseno de 210 é o negativo do cosseno de 30 graus. Portanto, o negativo de raiz quadrada 3 sobre 3. Esse é o cosseno 7A sobre 2. Agora, tangente 5A. Tangente de 5A vai ser tangente de 5 vezes 60 graus. Portanto, tangente de 300 graus. Que foi inclusive um dos exemplos que a gente fez, né, na aula ali de tangente. Ó, pega a circunferência trigonométrica, eixo dos senos, eixo dos cossenos. Vamos pensar onde é que vai estar o 300 graus. Vou dizer que ele está mais ou menos aqui assim, ó. Ali está o 300 graus. Só que agora o que a gente tem que fazer mesmo? A gente tem que pensar nessa reta aqui. Isso aqui, quando a gente prolonga até chegar naquela reta em rosa, vai estar no lado negativo. Então, a tangente 300 é negativo de algum valor, né? Como que a gente vai achar a projeção dele no primeiro quadrante? Quanto falta para ele dar a volta completa aqui é 60 graus. Então, o correspondente dele lá no primeiro quadrante seria os 60 graus. Tangente 300 é menos tangente 60 graus, portanto, menos raiz quadrada 3. Vamos substituir tudo lá na expressão. Ó, seno 10A seno 10A menos cosseno 7A sobre 2 mais tangente 5A mais tangente 5A. Então, essa primeira é a que a gente calculou em azul,
que é aqui, ó, menos raiz 3 sobre 3. Menos raiz quadrada 3 sobre 3. Menos cosseno 7a sobre 2 é esse menos raiz 3 sobre 3 aqui, ó. Então, vai ser menos raiz 3 sobre 3. Então, percebe que aí são dois menos. Tem um que estava na frente do cosseno e outro que é do cosseno, né? Esse menos com menos aqui depois vai ficar mais. E aqui ainda mais tangente 5a, que é menos raiz quadrada 3. Bom, vamos aproximar aqui. Menos raiz quadrada... Nossa, que feio. Raiz quadrada 3 sobre 3, menos com menos, mais raiz quadrada 3 sobre 3, e mais com menos, menos raiz quadrada 3. Olha que maravilha, esses dois se cancelam. Nossa resposta final aqui é simplesmente menos raiz quadrada 3. Isso deu trabalho, né? Aí, gabarito letra B. Então, se a questão anterior eu já achei que tinha dado trabalho, essa aí vai ser para nos matar. Eu vou trabalhar aqui em radiano, tá? Porque se a gente for pegar cada arco desses e converter para graus, a gente vai ter ainda mais trabalho. Então, eu vou começar aqui, ó, pelo cosseno 13π sextos, tá? Vou trabalhar da seguinte maneira, ó. Vou pensar no 13π sextos. Para eu achar um arco côngruo, eu vou ter que sempre procurar um múltiplo de 2 vezes o denominador. Tá? Porque se, por exemplo, eu tiver 6 aqui, tipo, vai dar 6π sobre 6 ia ficar só π. Não é uma volta completa, que é 2π, né? Então tem que pensar o dobro dele, o 6 aqui continua, e o dobro dele é 12. A gente tem o 12 ali, né? Então aqui, ó, 12π mais π, é assim que a gente abriu o 13. Então isso aqui vai ser o quê? Eu posso separar esse 12π e esse π. Vou fazer mais aqui, ó. Então eu tenho 12π sobre 6 mais π sobre 6. E 12π dividido por 6 é 2π, que é só uma volta completa. Então tem 2π mais π sextos. O que a gente conclui aí? Que o cosseno de 13π sextos é igual ao cosseno de π sextos, tá? E o π sextos é o nosso 30 graus. Portanto, o cosseno de 13π sextos é igual a raiz quadrada 3 sobre 3. A gente tem aqui uma informação que a gente vai precisar depois, né? Então tá. O que a gente tem que calcular agora aí, ó? Separar aqui. Cosseno do 11π quartos. Então vamos lá. Vou começar pensando nesse 11π quartos. 11π quartos. De novo, eu tenho que pensar num múltiplo, não do 4, mas do 8, tá? E eu tenho o próprio 8 aí, então eu vou abrir o 11π como 8π mais 3π sobre 4. O que a gente vai fazer? A gente vai separar esse 8π e esse 3π. Então aqui, ó, 8π sobre 4 mais 3π sobre 4. O 8 eu vou dividir pelo 4 aqui, que é 2π. E o 3π quartos, então, vai ser a nossa primeira determinação positiva. Tá. Assim, é cosseno aqui, né? É cosseno. O cosseno de 11π quartos é igual ao cosseno de 3π quartos. Só que aí a gente vai ter que pensar nesse 3π quartos, tá? A gente vai ter que fazer aí redução ao primeiro quadrante. Circunferência trigonométrica, eixo do seno, eixo do cosseno.
O 3π ele vai estar no segundo quadrante, porque ele é maior que o π meios e menor que o π, tá? Ele está aqui, ó. Esse é o 3π. Aliás, não é simplesmente isso, ele é o extremo desse arco, né? Que faz toda essa voltinha aqui. O que a gente tem que pensar aqui? O quanto falta para ele chegar aqui no π radiano, que a gente pode escrever como 4π, né? Então, quanto falta do 3π para chegar no 4π? Falta 1π, né? Então, quando a gente projeta ele aqui, ó, tem o π quartos radiano, esse que vai ser o correspondente. Aí a gente tem que pensar agora nos sinais. O cosseno do 3π é negativo. Então, isso aqui vai ser o quê? O menos cosseno do π quartos. Tá? Conclusão, o cosseno de 11π quartos. O π quartos a gente sabe porque ele é o 45 graus. Isso aqui é menos, vou fazer um menos mais direitinho aqui, raiz quadrada 2 sobre 2. Tá? Então, aí a gente já tem o segundo valor que a gente vai precisar. Vamos separar isso aqui. Opa, esqueci de sublinhar ali, ó, só para ficar igualzinho, né? Cosseno 11π está feito. Agora vamos lá. Seno menos 7π. Bom, o que a gente vai ter que fazer com esse menos 7π? Em geral, o que eu faço é somar uma volta completa, né? Quando eu quero pegar o ângulo negativo e trabalhar com a determinação positiva dele. O que eu faço aqui vai ser exatamente a mesma coisa, eu vou somar uma volta completa, que em radiano é 2π. Aqui eu posso fazer usando aquele macete, ó, 6 vezes 2π é 12π, e aí 12, aqui é menos 7, né? E 12 menos 7, 5. Isso aqui é 5π sobre 6. Show! Portanto, não lembro mais agora, peraí. Seno. Portanto, seno de menos 7π é igual ao seno de 5π. Vamos pensar na circunferência trigonométrica. 5π ele vai estar aqui perto do π radiano, porque o 5/6 é quase um inteiro. Tá? Lembrando, 5/6 aí é a amplitude de todo esse arco, né? Com esse raio 1 aqui. O que a gente vai ter que pensar? A gente vai ter que aqui pensar o quanto que falta, eu vou destacar aqui em vermelhinho, ó, esse tantinho aqui é o quanto que falta para ele chegar no π radiano, que eu posso dizer que é 6π sobre 6, né? Quanto falta no 6π sobre 6, ou melhor, quanto falta no 5π sobre 6 para chegar no 6π sobre 6? Falta 1π sobre 6, né? 1π. Então, o correspondente dele aqui é o π sextos. Então, vamos pensar o seguinte, vai manter o sinal ou vai trocar o sinal? Vai manter, porque o 5π sextos está na parte positiva do eixo do seno. Então, isso aqui agora vai ser igual ao seguinte, ó, igual ao seno do π sextos. E, claro, se o π é 180, π dividido por 6 é 30. É o seno do 30 graus. Conclusão, seno de menos 7π sextos é igual ao seno de 30 graus, que é 1/2. Vou destacar isso aqui para nós. Estou errado. E agora tem só mais um, que é ali, ó, aquela tangente de 31π, tá? O que resta a gente calcular ainda é só isso aqui.
Vamos pensar naquele 31 π terços. Primeiro, 31 π terços. Eu vou olhar para esse numerador e vou procurar um múltiplo do 6. Tem o 30, né? O próprio 30. Então, a gente tem aí, ó, 30 π mais 1 π sobre 3. Quando eu separar esse 30 π e aquele π, bom, o 30 π sobre 3 mais 1 π sobre 3. O 30 π dividido por 3 é 10 π, que é uma volta, mais o π terços. Logo, a tangente do 31 π terços é igual, o 10 π aqui só dá 5 voltas, né? E para no mesmo lugar que o π terços, então essa tangente vai ser igual à tangente do π terços. Como o π é 180 graus, 180 dividido por 3 é 60, então aqui a gente tem, ó, a tangente do 31 π terços igual à tangente de 60, que é a raiz quadrada de 3. Bom, aqui era o último valorzinho que a gente iria precisar para substituir naquela expressão. Ah, gente, aqui, ó, que vacilo. Esse cosseno aqui não é a raiz quadrada 3 sobre 3 nada. Isso aqui é a raiz quadrada 3 sobre 2, né? Olha aí o que faz a falta de atenção. Já ia errar essa questão violenta aí. Então, vamos lá, ó. 6 cosseno ao quadrado de 13 π sextos. Então, é 6 vezes o quadrado disso aqui, ó. Vamos lá. 6 vezes raiz 3 sobre 2 ao quadrado. O que mais que a gente tem? Menos 4 cosseno ao quadrado 11 π quartos. E aquele cosseno a gente calculou em raiz 2 sobre 2 negativo. Então, aqui, ó, menos 4 vezes negativo da raiz 2 sobre 2 ao quadrado. O que tem aqui? Mais seno menos 7 π sextos. Esse seno a gente calculou e dava 1/2. Então, aqui, mais 1/2. E ainda mais tangente ao quadrado 31 π terços. E aquela tangente era a raiz quadrada de 3. Então, aqui, ó, mais a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Vamos lá? 6 vezes. Aqui a gente faz numerador ao quadrado e denominador ao quadrado, né? Quando eu faço essa raiz quadrada elevada ao quadrado, corta aqui, corta lá, fica 3. E o 2 elevado ao quadrado, 4. Menos 4 vezes. Isso daqui elevado ao quadrado vai ficar positivo, né? Porque é menos com menos. E, de novo, numerador ao quadrado e denominador ao quadrado. O denominador aqui ao quadrado vai ficar 4 também. E, no numerador, essa raiz quadrada elevada ao quadrado vai ficar 2. Opa! Vai ficar 2. Mais 1/2, que por enquanto não tem muito o que fazer. Mais ali, ó, raiz quadrada de 13 elevado ao quadrado é somente 3. Tá legal. Vamos resolver aqui, ó. Eu já vou simplificando o que der. O 6 e o 4 eu posso simplificar por 2. Eu divido por 2, fica 3. Divido por 2, fica 2. Então, aqui, quando a gente vai multiplicar, ó, 3 vezes 3, 9. E 1 vezes 2, 2. Porque multiplicação é numerador com numerador e denominador com denominador, tá? Não vou multiplicar esse mesmo número em cima e embaixo. Menos.
Olha só, vou dividir esse 4 aqui, fica 1 e fica 1. Olha que legal. Né? 1 vezes 2 e dividido por 1 aqui vai ser 2, mais 1 meio, mais 3. O que eu vou fazer? Eu vou juntar o que eu tenho de fração aí, tá? Então, 9 meios mais 1 meio, menos 2, mais 3. Eu juntando fração com fração e inteiro com inteiro, até porque essas frações têm denominadores iguais, né? O que eu faço? 9 meios mais 1 meio, eu mantenho o denominador e somo os numeradores. E aqui, menos 2 mais 3 vai ficar mais 1. 10 meios, eu faço 10 dividido por 2, que é 5, mais 1. Resultado final, 6. Olha só que maravilha, né? Não vou mais reclamar da questão. Antes eu reclamei e veio uma pior. Não vou reclamar dessa, vai que, né? Questão 4. Considerando a circunferência trigonométrica, identifique as sentenças abaixo como verdadeiras ou falsas. Primeiro, no quadrante onde se localiza o arco de menos 4.330 graus, a função seno é crescente. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 4.330 graus e dividir por 360. Cabe uma vez, que é 360. 3 menos 0, 3. 43 menos 36, 7. Baixo zero. Vai caber duas vezes, que é 720. E fica resto 10. Só que a gente tem que lembrar que isso aqui é negativo, né? Então, ó, o menos 4.330 graus é igual a menos 10 graus. Para a gente pensar, bom, a gente pode até já olhar para o círculo trigonométrico assim mesmo. Por quê? Ó, aqui e aqui. Menos 10 graus a gente já sabe localizar. É tipo, vai ser um ângulo pequenininho aqui, né? No sentido negativo, menos 10 graus. É claro, se a gente quisesse, a gente também podia pegar esse menos 10 aí e somar uma volta inteira, 360 graus, uma volta positiva, que daria 350 graus. Seria a gente dar uma volta inteira aqui e ia parar no mesmo ponto. Nesse quadrante, a função seno é crescente? Vamos ver. O seno, nesse ponto aqui, o seno é menos 1. Nesse ponto aqui, o seno é 0. Então, nesse quadrante, o seno está indo do menos 1 para o 0. Ele está subindo, a função seno é crescente, verdadeiro. 2. No quadrante onde se localiza o arco de 34 piquintos, a função cosseno é decrescente. Bom, vamos fazer em radiano, 34 piquintos. Lembra? Eu tenho que pensar aqui no múltiplo do dobro do de baixo. Múltiplo de 10. Tem aqui? Teria o 30, né? Isso aqui é 30π mais 4π. O 30 dividido por 5 é 6, então é 6π mais 4π quintos. Eu fiz cada um deles dividido pelo 5. Tá? 6π são 3 voltas completas e 4π quintos. 4π quintos ele vai estar aqui, ó, quase no π radiano, né? 4π quintos. Ele está quase aqui no π radiano. Então, nesse quadrante, o que acontece com o cosseno? O cosseno aqui é 0 e o cosseno aqui é menos 1. Conforme a gente vem vindo nesse sentido aqui, ó, o cosseno está diminuindo. Então, no segundo quadrante, o cosseno é decrescente? Sim.
função cosseno decrescente, verdadeiro. O valor da tangente do arco de 1000 graus. Vamos lá. Fazer 1000 graus dividido por 360 graus. Ele cabe duas vezes, que é 720. Fica resto 280. Tá? Logo, a tangente do 1000 graus é igual à tangente do 280 graus. Circunferência trigonométrica. Aí, ó. A gente sabe que esse ponto aqui seria o 270, né? Então, o 280 tem que ser um pouquinho depois. E quando a gente vai fazer a tangente aí, ó, a tangente a gente pega nessa reta, certo? Então, se você pega isso aqui, ó, e prolonga até dar nessa reta, vai dar um valor negativo. Então, essa tangente ela não é positiva, ela é negativa. Eu não sei qual que é o valor dela, mas eu sei que com certeza ela é negativa. Falso. Estão corretas somente. A, 1 e 2 estão somente. Tá? Questão 5. O valor de seno x mais tangente x com x igual a menos 105 π quartos é igual a... Eu vou converter esse x para graus. Então, o que a gente tem é x igual a menos 105 vezes 180 dividido por 4. Se eu fizer o 180 dividido por 4, fica 45, tá? Então, o nosso x vai ser menos 105 vezes 45. Isso aqui vai ser menos 4.725 graus. Bom, vamos reduzir isso lá a primeira volta primeiro, né? Então, a gente pega o 4.725 graus e divide por 360 graus. Vai caber uma vez, que é 360. Fica 2, fica 1 e fica 1. Baixa aquele 5. Vai caber aqui 3 vezes, que é 1080. Fica 5 e 12 menos 8, 4. Então, esse x aqui, ele dá 13 voltas completas e vai parar exatamente no mesmo lugar que o menos 45 graus. Tá? O menos 45 ele está lá no nosso quarto quadrante, certo? Então, quando a gente para pensar aí na circunferência, o menos 45 ele vai fazer o quê? Ele vai estar aqui, ó. Isso aqui é o 45 no sentido negativo, né? É o menos 45 graus. Então, a gente já sabe que ele é correspondente ao 45 graus. A gente já sabe que ele é correspondente aqui ao 45 graus lá no primeiro quadrante. Bom, então vamos olhar. Seno x. O seno dele vai ser negativo. Então, aqui, ó. Seno x vai ser menos seno 45 graus. Logo, seno x vai ser menos raiz quadrada 2 sobre 2. E tangente x. A tangente aqui, ó, quando a gente prolonga até chegar naquela reta, vai estar no lado negativo também. Então, vai ser o negativo da tangente de 45 graus. Logo, tangente x é igual a menos 1.
seno x mais tangente x. Para cá, ó. Seno x mais tangente x vai ser, então, menos raiz quadrada 2 sobre 2, menos 1. Que a gente pode até fazer pelo mínimo múltiplo comum ou fazer o bizu, né? 2 vezes menos 1 vai ser menos 2, e aí menos raiz de 2, menos 2. Tá? Mas é claro, se fizer o mínimo múltiplo comum, divide, multiplica, pega e subtrai, vou até apagar essas flechas aqui para não ficar feio, vai chegar no mesmo valor, menos raiz 2, menos 2 sobre 2. Gabarito letra B. Pronto. Considere as afirmações a seguir. Primeiro, seno ao quadrado de 144 mais cosseno ao quadrado de 144 é igual a 1. Verdadeiro. Já sabemos de cara. Por quê? Por causa da identidade trigonométrica fundamental. Seno ao quadrado alfa mais cosseno ao quadrado alfa. Se isso aqui dentro e isso aqui dentro é igual, essa soma aqui é sempre 1. Tá? Segundo, para todo x, tangente ao quadrado x maior que seno ao quadrado x. Ó, tangente ao quadrado x maior que seno ao quadrado x. Tangente é o quê? Seno sobre cosseno, né? Então aqui eu tenho seno ao quadrado x sobre cosseno ao quadrado x maior que seno ao quadrado x. Tá? Vou pegar esse cosseno dividindo e passar multiplicando. Eu posso passar multiplicando porque eu sei que o cosseno ao quadrado vai ser positivo, né? Porque ele está elevado ao quadrado. Então, a gente teria aqui o seguinte, ó. Seno ao quadrado x maior que seno ao quadrado x vezes cosseno ao quadrado x. Você está vendo esse seno ao quadrado aqui? Eu posso passar dividindo lá, e quando eu passar dividindo, ele vai simplificar com esse aqui, ó. Então, a gente vai ter 1 maior que cosseno ao quadrado x. E isso aqui é falso. Por quê? Para que isso aqui fosse verdadeiro, eu teria que ter 1 maior ou igual ao cosseno ao quadrado x. Tá? Por quê? O cosseno, o valor máximo dele é 1. E quando a gente tem cosseno igual a 1, quando a gente tem cosseno igual a 1, cosseno ao quadrado é igual a 1, não é menor que 1. Se a gente seguisse aqui resolvendo essa inequação, a gente teria aqui o seguinte, ó. Cosseno x tem que ser maior que menos 1 e menor que 1, que é o que decorre disso aqui. Mas ele não é maior aqui e menor ali. Ele tem que ser maior ou igual, menor ou igual, e é isso que faltou nessa alternativa. Tá? Por isso que ela é falsa, mas ela pode te enganar. Ela é xarope mesmo. Determine o valor da expressão tangente π quartos menos cosseno π terços mais seno π sextos. Tá. Y igual tangente π quartos menos cosseno π terços mais seno π sextos. Bom, o π quartos é o 45 graus, tá? Ó, esse aqui é o 45 graus. Π terços é 180 dividido por 3, é 60 graus. E π sextos é 180 dividido por 6, é o 30 graus. Então, o que a gente tem é o seguinte, tangente 45, tu busca lá na tabela, que é 1, menos cosseno 60, é 1/2, mais seno 30, 1/2. Tá? Olha que legal. Esse aqui e esse aqui já se cancelam, portanto, esse nosso y é igual a 1. Letra B. Questão 8. Sendo cosseno x igual a menos 1/4, com o x pertencendo ao terceiro quadrante, o valor de tangente ao quadrado x. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar pensando num triângulo,
E pensando no triângulo, eu vou desconsiderar aí os sinais, tá? Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Vou dizer que tem aqui o nosso ângulo x. Olha só, cosseno é cateto adjacente por hipotenusa, né? Aqui, ó. Cosseno é cateto adjacente dividido por hipotenusa. E o cosseno aí no triângulo, eu vou pensar que é 1/4, tá? Então, cateto adjacente eu vou dizer que é 1 e hipotenusa eu vou dizer que é 4. 1 e 4. Eu posso calcular esse outro lado aqui, vou chamar ele de W, pelo teorema de Pitágoras. 4 ao quadrado igual W ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso aqui é 16, aquele 1 passa subtraindo. 16 menos 1 igual a W ao quadrado. Então, o nosso W vai ser a raiz quadrada de 15. W aqui é raiz de 15. Então, qual que vai ser a tangente x aqui? A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Olha só, qual que é o cateto oposto ao x? Raiz quadrada 15. E cateto adjacente, 1. E raiz 15 sobre 1 vai ser, então, raiz 15. Isso aí seria a tangente x no triângulo retângulo. Agora eu vou pensar lá na circunferência trigonométrica. Esse x está no terceiro quadrante, né? Esse triângulo ali ele vai estar lá dentro da circunferência. Ó. Aqui. Esse triângulo ali, ele vai estar, na verdade, aqui, ó, de ponta cabeça na circunferência. Vai ser isso aqui e isso aqui. Aquele nosso ângulo x está aqui, ó. Então, por isso, o cosseno dele vai ser negativo, o seno também, e a tangente disso aí vai ser positivo ou negativo? Quando a gente pega isso e prolonga aqui, ó, até o primeiro quadrante, ou melhor, ainda até chegar naquela reta x igual a 1, ó, a tangente aqui vai ser positiva, tá? Então, a tangente x não é só no triângulo. Lembra, quando eu faço isso do triângulo, eu tenho que sempre depois pensar lá na circunferência, tá? Então, a tangente é raiz 15. O que a questão pede pra gente é a tangente ao quadrado, né? Então, tranquilo, a tangente ao quadrado x vai ser a raiz quadrada do 15 elevado ao quadrado. Tu corta aqui e aqui, isso é 15. Tá aí, gabarito, letra D. Questão 9. Se cosseno x igual a 2/3, estando aqui no quarto quadrante, então o valor de tangente x. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou começar pensando num triângulo, tá? Aqui, daria para fazer isso usando lá a identidade trigonométrica fundamental, tá? Eu poderia começar dizendo, porque cosseno, se o cosseno é 2/3, aí eu faço cosseno quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, isolo, acho o seno, aí depois faço seno dividido por cosseno da tangente. Mas é muito mais trabalhoso. Vou dizer que esse aqui é o nosso ângulo x. Cosseno, vamos pensar de novo. Cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa, e aqui esse cosseno é 2/3. Então, vou dizer que o cateto adjacente é 2 e que a hipotenusa é 3. Claro, não é só esse triângulo que vai ter esse cosseno, mas esse vai ser o triângulo mais legal, né? Para eu pensar na tangente, eu vou chamar isso aqui de, sei lá, de y. Beleza? Aplico o teorema de Pitágoras para descobrir quem que é esse y. 3 ao quadrado igual y ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, aqui, ó, 9 igual y ao quadrado mais 4. Esse 4 vai subtraindo, a gente vai ter y ao quadrado igual a 5. Então, y seria aí, ó, raiz quadrada 5, nesse triângulo, tá? Então, para a gente calcular a tangente daquele x, o que a gente faz? Tangente x é cateto oposto pelo cateto adjacente. Então,
tangente x vai ser cateto oposto raiz quadrada 5 sobre cateto adjacente 2. Isso aqui vai ser a tangente x. Mas, cuidando, aqui quando a gente passa a raiz, a gente a princípio passa mais e menos a raiz 5, né? Como é que a gente vai saber se isso aqui é positivo ou negativo? A gente tem que pensar na circunferência trigonométrica. Eixo do seno, eixo do cosseno, e a tangente vai estar na intersecção com essa reta, né? Como o enunciado falava para a gente aqui, ó, que a gente estava no quarto quadrante, quer dizer que aquele triângulo, na verdade, ele vai estar aqui. Tá? E quando a gente pega isso aqui e prolonga, ó, isso aqui vai ser o nosso xzinho. E quando a gente prolonga isso até achar aqui aquela reta x igual a 1, a gente vai estar no lado negativo. Então, essa tangente aqui é negativa. É menos raiz 5 sobre 2. Menos raiz 5 sobre 2, gabarito letra B. Questão 10. Dado x entre 0 e π, o que significa basicamente que x está no primeiro quadrante. A gente tem que lembrar que aqui é 0, aqui é π, aqui é π, aqui é 3π, e aqui de volta vai ser o 2π. Né? Então, se a questão te fala que π está entre 0 e π, é porque que o x está entre 0 e π, é porque está falando que o nosso arco vai estar aqui, onde seno é positivo e cosseno é positivo também. E a questão fala para a gente que cosseno x igual a 12/13. Bom, tem duas formas da gente fazer isso. Uma seria o seguinte, ó. Eu pensar aqui, seno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado x é igual a 1, que é a identidade trigonométrica fundamental. Como esse cosseno é dado, a gente teria aqui então aí a gente tem, ó, seno ao quadrado x, cosseno ao quadrado. Como o cosseno ali é 12/13, isso aqui vai ser então 12/13 ao quadrado, igual a 1. Vamos resolver essa potência aqui. Então a gente tem seno ao quadrado x mais 13 ao quadrado é 169 e 12 ao quadrado é 144, igual a 1. Vou pegar esse termo somando e passar subtraindo. Então a gente vai ter seno ao quadrado x igual a 1 menos 144 169. Então aqui, para subtrair inteiro com fração, o que eu vou fazer? Seno ao quadrado x igual, o denominador eu mantenho, 169, e aí eu faço aquele esquema, né? 169 vezes 1 é 169, e aqui menos 144 é 25. Então a gente tem seno x, claro, se está elevado eu passo a raiz, né? Mais e menos a raiz quadrada de 25, 169. Portanto, seno x aqui pode ser mais ou menos a raiz do 25 é 5 e a raiz do 169 é 13. Como é que a gente vai saber se o resultado é positivo ou negativo? A gente tem que olhar para o quadrante. A gente tem um arco qualquer aí no primeiro quadrante, né? Sei lá, por exemplo, aqui assim vai estar a extremidade do nosso arco x. Então o seno aqui é positivo, tá? Então a gente exclui aquilo ali e fica com o resultado 5/13. Aqui, ó. Qual seria a outra forma de fazer? A outra forma de fazer isso seria lá com o triângulo retângulo, né? Vou fazer para cá, ó.
Se pensar num triângulo retângulo aí, e vou dizer que esse aqui é aquele nosso ângulo x. A questão fala que cosseno x é 12/13. E cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. Então, vou dizer que o cateto adjacente ao x é 12 e a hipotenusa é o 13. O que eu faço? Eu posso calcular essa medida aqui, ó, vou chamar de k, pelo teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 13 ao quadrado é 169, igual k ao quadrado mais 12 ao quadrado é 144. Tá somando, vai subtraindo. 169 menos 144 é igual a k ao quadrado. Isso aqui fica 25 igual a k ao quadrado. K, então, a gente passa mais e menos. A raiz quadrada do 25, portanto... Bom, no nosso triângulo, a gente vai ter só a raiz positiva, né, que é o 5. Então, a gente sabe que esse k aqui é igual a 5. Portanto, seno x, que é cateto oposto sobre hipotenusa, o cateto oposto ao x é o que a gente calculou recentemente como 5, e a hipotenusa era o 13. Depois, a gente teria que, novamente, olhar lá para o triângulo retângulo, tá? Para ter certeza que esse seno aqui, para saber se ele seria positivo ou negativo, isso depende do quadrante que está o nosso arco. Qual é o valor de seno 2α? Qual o valor de seno 2α, tal que seno α igual a 1/4, e α está entre π meios e π, ou seja, é o primeiro quadrante. Ele fala que para todo número real x, vale a identidade seno 2x igual a 2 seno x cosseno x. Faltou um 2 aqui, ó. Tá? Então, o que a gente vai pensar? Para achar o seno de 2α, então, para achar o seno de 2α, o que a gente pode fazer é 2 vezes seno α vezes cosseno α. Pela fórmula ali que a questão deu, né? Seno α a gente tem, falta o cosseno α. O que a gente vai fazer para achar o cosseno α? A gente vai ter que lembrar do seguinte, ó. Seno ao quadrado α mais cosseno ao quadrado α é igual a 1. E isso é identidade trigonométrica fundamental. Seno α, a questão falou que era 1/4, então isso aqui é 1/4 elevado ao quadrado mais cosseno ao quadrado α igual a 1. 1/4 ao quadrado vai ser 1/16 mais cosseno ao quadrado α igual a 1. E para isolar o cosseno α aí, ó, então cosseno ao quadrado α, 1 menos 1/16, que está somando, vai subtraindo. A gente faz essa subtração. Cosseno ao quadrado α vai ser o quê? Mantém o denominador. Faz 16 vezes 1, que é 16, menos 1, 15. 15/16. Para terminar de isolar o cosseno aí, ó. Se está elevado ao quadrado, a gente passa mais ou menos a raiz quadrada de 15/16. Então, aí a gente tem cosseno α igual a mais ou menos, a raiz quadrada do 16 aqui é 4, e no numerador é raiz quadrada 15. Bom, pode ser tanto positivo quanto negativo, certo? Agora você tem que lembrar que a questão falava que esse α pertence aqui, ó, ao primeiro quadrante. E no primeiro quadrante, esse cosseno tem que ser positivo. Tá? Então, vai ser mais raiz 15 sobre 4. Agora, é só substituir aqui seno 2α
ser 2 vezes seno alfa, 1/4, vezes cosseno alfa, raiz 15 sobre 4. Então aí, ó, seno 2 alfa. Eu já vou simplificar. Divido por 2, fica 1. Divido por 2, fica 2. Então fica 1 vezes 1 vezes raiz 15, que é a raiz quadrada 15. E aqui fica 2 vezes 4. 8. Tá aí, ficou meio apertado, né? Como se estivesse me faltando espaço. Raiz 15 sobre 8, gabarito letra C.